Paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, mandate. Amém. Glória a Deus pelas suas vidas. Felizes estamos por estar aqui pela primeira vez, podendo servir aos irmãos e adorar a Deus. Para mim é uma honra muito grande, tá bom? Vai localizando na sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 15, e o verso de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. Enquanto você localiza, externo publicamente meus agradecimentos ao pastor presidente, Carlos Matias. Deus abençoe o pastor de uma forma especial. Prazer conhecer pessoalmente, tá bom? Pastor vice-presidente, o pastor Eustáquio, é o líder geral também dos jovens, né? Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. A todos os coordenadores gerais da Mandate, as regentes, a todos os jovens, muito obrigado pela oportunidade de servi-los. Sabemos que temos homens de Deus no nosso Brasil que pregam a palavra do Senhor, inclusive aqui Timóteo, Fabriciano, em Patinga, né, no Vale do Aço. Os irmãos confiaram tamanha responsabilidade na minha pessoa. Para mim é uma honra muito grande, tá bom? Deus abençoe ao Arley, ao Davidson, né, que são os coordenadores gerais. Estela também aqui, meus agradecimentos ao Gabriel, que entrou em contato conosco, juntamente com o Arley, fez a ponte para que pudéssemos estar aqui adorando a Deus. Graças a Deus também pela vida da Ana, sempre bom, né? Já temos uma grande amizade. De vez em quando a gente vai lá, se Sebastião do Lando, se rotar uma janta na casa dos Imbas, né? É sempre bom estar com vocês, ser ministrado pela vida de vocês. É uma honra. Você que quiser, que tiver a oportunidade, vai lá jantar também. Deus abençoe você de uma forma especial. Está ali a minha esposa também, que teve misericórdia da minha vida. Irmãos, evento de jovens, você costuma sair em casamento, tá? Não, pelo amor de Deus. Evento de jovens, você costuma sair em casamento. Você toma posse? Diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da minha esposa. Está ali a Manu, já é a mascote oficial do evento, né? Meu sogro e minha sogra. O pregador geralmente anda com a esposa, os filhos. Eu levo o sogro e a sogra também, né? Deus abençoe de uma forma especial. Sapta, Sara e Verônica, também de maneira de estar junto lá em Patinga. Vocês estão já de me ouvir, não? Eu não me aguento. Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Lucas capítulo 15, verso 8. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Apenas 2 versos. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Quem não me encontrou, diz: eu também vou. Ainda bem que eu não estou pregando em título, hein? Não é complicado mais. Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: ou como a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? Se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa com diligência até encontrar, e encontrando-a convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Só você que está comigo, a dracma perdida. Se aceite louvor e bendizendo ao nome do Senhor. Peço sua atenção durante alguns instantes. Queridos, quando nós pegamos para fazer uma análise fria do autor desse evangelho, que é o próprio Dr. Lucas, nós encontramos na vida particular, pessoal desse homem, algumas características peculiares, da mesma forma como encontramos também no evangelho que vem trazendo o seu nome. Sabemos nós que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por 40 autores. Dos 40 autores que comporam essa biblioteca manual, Lucas vai se destacar por uma característica muito peculiar. Lucas é o único autor da Bíblia Sagrada que não é um judeu. Lucas é o único autor da Bíblia Sagrada que não carrega o sangue hebraico correndo em suas veias. Mas apesar de Lucas não ser um hebreu, apesar de Lucas não ser um judeu, Lucas ser um gentil, o mesmo teve o privilégio de escrever um evangelho na Bíblia trazendo seu nome, e Lucas também teve o privilégio de escrever um livro de Atos dos Apóstolos. Livro esse que, segundo alguns teólogos, é um dos livros mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. É bem verdade que a Bíblia toda, de Gênesis ao Apocalipse, ela é a própria palavra de Deus. Só que no livro de Atos, Lucas ele tem o privilégio de escrever, de destacar a respeito de 2 acontecimentos cruciais para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Lucas ele tem o privilégio de escrever, de destacar a respeito da descida e do batismo com o Espírito Santo. História essa que está destacada em Atos no capítulo 2. E Lucas também tem o privilégio de escrever a respeito da constituição do diaconato.
história essa que está destacada em Atos capítulo 6. E é através também do livro de Atos que começa a história da igreja primitiva. História essa que eu e você estamos dando continuidade em pleno século 21. Mas muito além do livro de Atos, Lucas, o gentil, o doutor, ele teve o privilégio também de escrever um evangelho na Bíblia. E assim como a sua vida pessoal, particular, também no evangelho de Lucas nós encontramos algumas características peculiares. Por exemplo, vamos perceber que Lucas é o único autor da Bíblia Sagrada que leva a genealogia de Jesus até Adão. Quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, em Mateus no capítulo 1, Mateus está escrevendo o livro genealógico de Jesus. Mateus vai levar a genealogia de Jesus até Abraão. Mas no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão. Qual é a diferença? Como Lucas estava escrevendo o seu evangelho a uma igreja gentia, automaticamente Lucas levando a genealogia de Jesus até Adão, Lucas ele já começa o seu evangelho dizendo à igreja gentia: esse Jesus que eu prego no meu evangelho, esse Jesus que eu tenho como destaque no meu evangelho, não é simplesmente mais um pregador que passara na face dessa terra. Esse Jesus que eu destaco no meu evangelho não é simplesmente mais um profeta que passara na face dessa terra, mas esse Jesus que eu destaco no meu evangelho é o mesmo Jesus que participou da maior reunião da história, aonde um dia, lá no livro do Gênesis, Deus reúne a Trindade Suprema e diz: vamos fazer o homem agora a nossa imagem e semelhança. Levando a genealogia de Jesus até Adão, Lucas ele está dizendo: esse mesmo Jesus que eu destaco aqui não é simplesmente mais um pregador, não é simplesmente mais um profeta, mas é o próprio Messias enviado do céu para nos trazer salvação. Você vai ver que Lucas é o único autor que destaca na Bíblia Sagrada a respeito da história de Jesus e os 10 leprosos. E Lucas também é o único autor da Bíblia Sagrada que escreve o contexto a qual nós acabamos de ler, o capítulo 15 do seu evangelho. No capítulo 15 do evangelho de Lucas, Lucas vai destacar a respeito de 3 parábolas. Quantas parábolas? Só quem está com fome. Quantas parábolas? Crente é bom por causa disso. Pegou o estômago ao ponto fraco, né? A barraca hoje vai render lá, tá? Toma posse. E ele destaca 3 acontecimentos, ou melhor, 3 parábolas contadas por Jesus. A primeira parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas, e das suas 100 ovelhas ele perde uma de suas ovelhas. De uma mulher que tinha 10 dracmas, das suas 10 dracmas ela perde uma de suas dracmas. E de um pai que tinha 2 filhos, dos seus 2 filhos ele perde um de seus filhos. E agora eu quero me prender, eu peço que você triplique a sua atenção, justamente no texto que nós acabamos de ler, na parábola contada por Jesus da mulher da dracma perdida. A maioria dos pastores, pregadores, oradores, palestrantes, quando vão ministrar a respeito do texto a qual nós acabamos de ler, geralmente a aplicação pessoal que é usada nesse texto é a seguinte: você é uma dracma que se perdeu nos caminhos do Senhor, e Jesus te chama de volta, ainda há esperança. E é uma linha de raciocínio válida quando nós paramos para fazer uma análise fria no verso 10, aonde o próprio Jesus vai dizer que há festa nos céus por um pecador que se arrepende de seus pecados. Mas eu gostaria de pregar a respeito desse texto usando também a cultura judaica da época de Jesus, e é o que me chama muito a minha atenção. Então, redobre a sua atenção por gentileza. Segundo a cultura judaica da época de Jesus, quando se nascia naquela época um bebezinho do sexo feminino ou uma mocinha, os pais daquela criança formulavam um tipo de dote naquela época que era funcionava como um tipo de contrato, para que quando essa criança crescesse, automaticamente fosse se casar, o seu futuro marido pudesse comprar o dote das mãos dos pais daquela noiva. Então isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque segundo a cultura, quando era feito esse dote e o rapaz ele ficava afim de uma moça e queria casar-se com ela, ele tinha todo um processo a se passar. O primeiro processo, ele separava 2 presentes. Quantos presentes? 2 presentes. O primeiro presente era o presente direcionado aos pais da sua futura noiva.
E esse presente, geralmente, ele simbolizava a sua condição financeira. Porque como ele tinha que comprar o dote da sua futura esposa, então ele tinha que mostrar para os pais da sua futura esposa a sua condição financeira. Então, se naquela época o noivo ele tivesse muito dinheiro, fosse rico, como é o caso do Gabriel, ele levaria um presente excelente. E os pais analisariam e falavam: não, a gente pode vender por um preço alto porque a condição permite. Se fosse um presente mais ou menos, levava um presente mais ou menos. Se fosse o meu caso com a minha esposa, era a terceira opção. Eu ia procurar o seu Adilson e a dona Márcia, levaria um presente bem inferior e falaria com eles: vocês vão ter que vender pela condição, e mostraria também para cá: tem dinheiro não, se casar vai ter que ser por amor. Então o primeiro presente era simbolizado, transmitido aos pais, e o segundo presente era uma aliança nupcial. Então funcionava mais ou menos dessa forma: quando os pais analisavam o presente e davam o dote para o futuro noivo, eles formulavam naquela época um novo contrato, e nesse contrato a noiva agora era comprometida. Uma das cláusulas que se escrevia nesse contrato era a seguinte: ela tem que andar com aliança nupcial a todo momento. Se por um acaso eles ficassem sabendo se o noivo ficasse sabendo que a noiva estava andando pelas ruas sem aliança nupcial, era motivo para ele terminar o relacionamento. E pastor, qual é essa aliança nupcial? Essa aliança nupcial na época de Jesus funcionava em 3 partes. Geralmente a aliança nupcial naquela época era uma tiara, um colar ou uma cinta, contendo 10 dracmas. Quantas dracmas? Eu vou me prender somente no colar nessa noite, para você não ficar perdido entre tiara, colar e cinto, ok? Então ele entregava o colar nas mãos da noiva, um colar contendo 10 dracmas. A noiva colocava o colar no pescoço e ela não podia tirá-lo por nada, porque ela tinha que demonstrar para a sociedade que ela era uma mulher comprometida. Uma nova cláusula também era colocada no contrato, e nessa cláusula escrevia da seguinte maneira: que a noiva, além de não tirar o colar do pescoço, ela tinha que manter as 10 dracmas intactas, porque se ela perdesse uma dracma, ou se tivesse sobrando uma dracma quando o noivo voltasse para buscar a sua noiva, era motivo para o noivo terminar o relacionamento. E outra cláusula que era colocada no contrato era a seguinte: depois que tudo já foi formalizado, ele comprou o contrato, ele comprou o dote e colocou a aliança nupcial no pescoço da noiva, o noivo se retirava da casa dos pais da mesma e ficava distante durante o processo de um ano. Durante um ano, o noivo não voltava para ver a sua amada. O noivo ficava preparando a casa para que eles pudessem habitar. E no fundo da casa, ele preparava um cômodo para que eles pudessem passar a noite de núpcias. Só que isso é interessante, porque essa mesma cláusula vai dizer que o noivo, ele não avisava o dia que ele voltaria. Então o noivo poderia voltar um ano e um dia depois, assim como ele também poderia voltar um ano e uma semana depois. O certo é que ele não avisaria o dia que ele voltaria. Por quê, pastor? Porque o noivo queria ver a responsabilidade da sua futura esposa. Então, quando o noivo resolvia voltar, segundo a cultura judaica, os amigos do noivo entravam dentro da cidade, gritavam em alta voz que o noivo estava entrando e a noiva precisava se preparar para o casamento. A noiva então pegava o colar com as 10 dracmas, ia ao encontro do seu amado, só que quando ela chegava no encontro com o seu amado, a história não vai dizer que ele olhava se durante o processo de um ano a noiva engordou demais ou ela emagreceu demais. Ele não olha para a aparência física, mas depois do processo de um ano, que o dote foi comprado, que ele confiou a aliança nupcial à noiva, segundo a cultura judaica, ele analisava e o foco dele era a aliança. Por quê, pastor? Porque segundo a cultura, se tivesse faltando uma dracma, ou se tivesse sobrando uma dracma, era motivo para o noivo terminar o relacionamento. Porque até hoje, em pleno século XXI, na cabeça de um judeu, amor sem responsabilidade não vale de absolutamente nada. Eu vou repetir: amor sem responsabilidade não vale de absolutamente nada. Porque o noivo focava demais na aliança, pastor? Porque ele pensava assim: se durante esse processo de um ano ela conseguiu cuidar da aliança nupcial,
é sinal que ela é madura bastante para cuidar da minha vida. Agora, se ela perder uma dracma, ou se tiver sobrando uma dracma no colar, é sinal que ela não é responsável. E se a noiva não conseguiu cuidar de uma aliança nupcial, é sinal também que ela não vai conseguir cuidar do meu coração. Então ela precisava cuidar daquilo que o noivo entregou nas suas mãos. Ou seja, para que o casamento pudesse acontecer, a noiva tinha que ter responsabilidade com aquilo que o noivo a entregou. Diante dessa rápida aula de cultura judaica, Jesus agora vem contar essa parábola e pensa no Jesus lindo, irmão. E vamos desmiuçar essa parábola aqui. A Bíblia vai dizer, e Jesus vai contar nessa parábola, que essa mulher tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? 10 dracmas. Vamos perceber que Jesus fala que ela perde uma dracma. Só que nós precisamos entender que o valor dessa dracma, no contexto da cultura judaica, de quando Jesus conta essa parábola, o valor dessa dracma não era monetário, o valor dessa dracma não era financeiro, o valor dessa dracma era sentimental. O noivo estava para voltar e a noiva não estava preparada para receber o seu amado. É tanto verdade isso que Jesus vai dizer que a preocupação no coração dessa mulher é tanto que ela pega 2 objetos. Quantos objetos? 2 objetos. O primeiro objeto que essa mulher pega é uma candeia. Havia pelo menos 3 tipos de candeias na época de Jesus. A primeira candeia funcionava, e a mais usada, funcionava como um tipo de lamparina, que se usava na roça até pouco tempo atrás. E essa lamparina, geralmente, ela mantinha o fogo aceso por cerca de 6 horas. Então acendia-se o fogo 6 horas da manhã, apagava-se meio-dia, acendia-se meio-dia, apagava-se 6 da tarde, e assim sucessivamente. Pastor, por que essa mulher, ela pega uma candeia? Porque as casas na época de Jesus, principalmente aonde Jesus morava, que era na região de Cafarnaum, as casas dessa época não tinham janelas, e quando tinha, chegava no máximo 50 centímetros. É tanto verdade isso, que quando nós paramos para fazer uma análise lá de Marcos no capítulo 2, quando os 4 amigos estão levando o paralítico até Jesus, a Bíblia diz que eles tentam passar pela porta. Não conseguindo passar pela porta, um deles tenta o quê? Passar pelo telhado. Então os 4 sobem em cima do telhado junto com o paralítico e passam ele pelo telhado. Reparem, independente da sua tradução bíblica, que da porta eles não tentam passar pela janela, mas eles vão direto para o telhado, porque as casas da época de Jesus não tinham janelas. Ou seja, a casa era da mulher, mas não tinha como a mulher impedir a escuridão de entrar dentro da sua casa. A casa era dela, mas a escuridão tomava conta. Então ela precisava de uma candeia. Segundo objeto que essa mulher vai pegar é uma vassoura. Repete comigo: vassoura. Por que vassoura, pastor? Vassoura tem pelo menos 2 conotações no âmbito bíblico e na visão panorâmica bíblica. O primeiro significado de vassoura, obviamente, é limpeza. Quando você traz a palavra vassoura na sua cabeça, obviamente que você pensa logo em o quê? Limpeza. O que Jesus estava dizendo é que a casa dessa mulher estava bagunçada. E cai para nós aqui, irmãos, você encontrar alguma coisa num ambiente bagunçado é muito mais complexo, é muito mais difícil do que você encontrar quando o ambiente está limpo, não é verdade? Quarto de adolescente, então, nem se fala. Se precisa de encontrar uma gravata dentro do quarto do adolescente, é melhor você procurar uma agulha no palheiro, porque é complicado, né? Porque tudo que você vai procurar no meio da bagunça é mais difícil. Então Jesus está dizendo que essa mulher precisava de o quê? De limpar a sua casa. Segunda conotação bíblica para vassoura é o quê? Detalhes. Por que, pastor? Porque a vassoura consegue ir em detalhes da nossa casa que o nosso corpo físico não consegue ir. Por exemplo, você que tem uma cama de casal e geralmente a sua cama é encostada no canto da parede, aí você acorda um dia para trabalhar ou para vir para a escola bíblica dominical, porque você é crente, e geralmente tem pessoas que têm dificuldade para dormir. É ou não é verdade? Existem 2 classes de pessoas: aquelas que dormem e aquelas que hibernam. As que dormem conseguem acordar mais fácil, mas aquelas que hibernam é só Jesus na causa. A Carla daqui me deixa mentir, a Carla não dorme, ela hiberna. Quando a Carla trabalhava, o despertador dela era o CD do Fernandinho. Ela acordava lá no terceiro hino. O prédio todo acordava e a Carla não acordava. Porque eu durmo, mas ela hiberna. Não vem comigo, não, eu te amo, tá bom?
Então essa mulher, ela pega a vassoura, por quê? Por causa dos detalhes. Aí você acorda bem cedo um dia para vir para a escola dominical ou para trabalhar, o calçado está perto da cama, você chuta o calçado para debaixo da cama, aí você se abaixa para tentar pegá-lo. Quando você se abaixa para tentar pegar e não consegue, eu estou com 29 anos de idade, eu estou com dor na coluna, é só Deus na causa, né? Aí quando você abaixa e não consegue pegar, o que você faz automaticamente, irmão? Você pega uma vassoura e puxa o calçado para fora. Estou vendo um monte de gente fazendo assim, você já passou por isso, né? Quando tem alguma coisa no canto da sua casa que o seu corpo físico não consegue ir, automaticamente a primeira coisa que você pensa para puxar para fora é a vassoura, porque a vassoura consegue ir em detalhes da nossa casa que o nosso corpo físico não consegue. Entende isso aqui, irmão? Entende esse contexto? Jesus está dizendo que essa mulher não perdeu a dracma no meio da casa. Essa mulher não perdeu a dracma em um local de fácil acesso. Ela pega a candeia para iluminar a casa e pega a vassoura para conseguir encontrar a dracma que estava perdida nos detalhes. Agora essa mulher pega a candeia, pega a vassoura e começa uma busca frenética dentro da sua casa. A coração tristonho, eu imagino que enquanto ela procurava a outra dracma, a dracma, eu recuro sem ferir a ciência do texto, enquanto ela procurava a outra dracma, de vez em quando ela parava, pegava o colar e contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e não tinha décima. Aí ela procurava mais um pouco, não, talvez eu estava um pouco distraída, vou contar de novo. Ela contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não tinha décima. E a preocupação era muito grande. Por quê, pastor? Porque o noivo estava para voltar. Ela não sabia o dia, ela não sabia a hora, mas o certo é que ela estava comprometida, a aliança estava no pescoço e o noivo voltaria. Mas ela sabia, irmão, que se não tivesse às 10, não adiantava ela amar o noivo demais. Ela podia ser a mais bonita da igreja, ela podia ser a mais bonita da cidade, mas se ela não tivesse responsabilidade com aquilo que o noivo entregou, o casamento não aconteceria. De repente agora, eu imagino aquela mulher cansada, procura a casa escura, ao fogo na candeia se apagando. De repente o pouco fogo que ainda havia na candeia ilumina algo lá no cantinho da casa. Quando ela percebe algo brilhando no canto da casa, ela pega a vassoura, puxa a dracma para fora, e agora talvez meio trêmula, ela pega a dracma, coloca de novo no colar e começa a contagem das dracmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando ela conta a 10ª dracma, eu imagino ela pensando assim: olha, a minha ansiedade agora já não é mais negativa, eu já não me preocupo mais a hora que o noivo vai voltar. Se ele voltar agora, se ele bater as portas agora, eu vou estar preparada. Se ele voltar amanhã, eu também vou estar preparada. Se ele voltar mês que vem, eu também vou estar preparada. Porque o erro, irmão, não é perder no meio da caminhada. O erro é perder alguma coisa no meio da caminhada e achar que tem como diz o mineiro, né? Tem como a gente despistar o noivo quando ele voltar para buscar a sua amada. E a alegria no coração dessa mulher é tanta que a Bíblia diz que ela vai pelas ruas, chama as amigas e as vizinhas e sai gritando dizendo: vamos nos alegrar comigo, porque eu encontrei a dracma perdida. Ela está dizendo: eu não sei o dia que o noivo volta para me buscar, mas uma coisa eu garanto: a minha irresponsabilidade por um momento não vai definir a minha história. Vou repetir: a minha irresponsabilidade por um momento não vai definir a minha história. O casamento vai acontecer e eu estou ansiosa para aguardá-lo. Enquanto ele não volta, vamos comungar, vamos lá para casa, vamos festejar, porque o noivo vai voltar. Mas pastor, me explica melhor. Jesus contou essa parábola e onde é que eu entro nesse contexto? Para você que não sabe, pelo menos 3 vezes no Evangelho de João vem comparando a igreja com a noiva, e Jesus é o Jeremias no capítulo 2, mesmo no Antigo Testamento, o próprio Jeremias vem comparando a igreja com a noiva, e Jesus é o Mateus capítulo 25, parábola das 10 virgens contadas pelo próprio Jesus. Jesus se coloca como noivo e a igreja é a noiva. Eu e você
aqui na Almadade nessa noite, nós fazemos parte de uma noiva amada, seleta e comprada pelo nosso noivo Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas espera aí, pastor, o Senhor falou aí no contexto que quando o noivo voltava para buscar a sua amada, ele não olhava para o físico, ele não olhava para o seu exterior, mas ele olhava para a aliança. Então quer dizer que quando o noivo, já que eu faço parte de uma noiva, e Jesus é o noivo, e quando Jesus voltar para me buscar como noiva, ele vai requerer de mim tudo aquilo que ele me confiou, ele vai requerer de mim tudo aquilo que ele me entregou há muito tempo atrás. E a resposta é sim. Quando o noivo voltar para nos buscar, ele vai requerer de nós tudo aquilo que um dia ele nos confiou. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer que naquele grande dia, muitos vão se apresentar a ele dizendo: Senhor, eu profetizava no teu nome, Senhor, eu expulsava demônios no seu nome. Naquele grande dia, muitos vão apresentar algumas dracmas, dizendo: Senhor, eu pregava no teu nome, eu cantava no teu nome, Senhor, eu pastoreava igrejas enormes, eu pregava, tinha uma oratória, uma semântica, uma hermenêutica, uma homilética diferenciada, e aonde eu passava, arrastava a multidão. Muitos vão apresentar o seu colar com algumas dracmas, dizendo: a dracma do louvor está aí, eu cantava no teu nome. E quando eu cantava, minha voz alcançava notas musicais que mais ninguém na igreja conseguia alcançar. Tinha milhares de curtidas no Instagram, milhares de views no YouTube. Eu era famosa em todo o Brasil, eu era famoso em todo o Brasil. E a mesma Bíblia diz que quando esses apresentarem essas dracmas, Jesus vai virar para eles e vai dizer: se afastem de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Jesus vai dizer: a dracma da pregação está aí, a dracma do louvor está aí, a dracma do pastorado está aí, mas aonde está a dracma do amor que eu deixei não está mais, aonde está a dracma da humildade que eu deixei não está mais. Deixa eu te falar uma coisa: nós vivemos em uma época, em uma geração conturbada, complexa, aonde vivem de momentos na igreja, durante o momento do congresso, durante o primeiro amor, viram para Deus e falam: Jesus, eu quero balançar a minha geração, eu quero ser usado desse país, na emoção de um congresso, na emoção de um culto, fazem muitos pedidos, aí Deus resolve colocar dracma no colar da pessoa. O tempo passa, as dificuldades batem a porta, essas mesmas pessoas que pedem para ser usadas, que pedem para ser usadas por Deus, quando chega uma dificuldade, elas esquecem que são noiva e se colocam na condição de noivo, porque essas mesmas pessoas querem transferir dracma para o colar de outros. Já reparou que nós vivemos em uma geração que quando tudo está indo bem, todo mundo quer fazer? Enquanto o campo está frutífero, está próspero, o que não falta é pessoas para fazer. Mas quando o vento passa, pode contar nos dedos aquele que o pastor pode confiar com eles, pode acreditar neles, porque viver a fase da igreja quando tudo está bom é bom demais, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram independentemente da circunstância. E deixa eu te falar uma coisa, igreja: nós como igreja, nós somos noiva, a gente não é noivo, nós não temos poder de transferir dracma para o colar de ninguém. Aí a gente vive uma geração onde qualquer vento que bate na porta, a pessoa dobra o joelho e fala assim: Senhor, não quero mais, levanta outro para fazer no meu lugar porque está doendo, levanta outro para pregar, para pastorear, para ministrar o louvor. Sabe o que é isso, irmão? Não entenderam o que é ministério de verdade, não entenderam o que é exercer a chamada com o coração queimando de verdade. Deixa eu te falar uma coisa: se você não quiser, Deus levanta 10 para fazer melhor do que você. Mas guarde isso que eu estou falando: o fato de Deus levantar outros para fazer o que você não quer fazer, não te isenta da sua responsabilidade. Você pode até não pregar mais, você pode até não cantar mais, você pode até não lecionar mais na escola bíblica dominical, mas quando Jesus voltar para te buscar, Ele vai requerer de você tudo aquilo que um dia Ele te confiou. E Deus me trouxe de Turmalina, no norte de Minas, para dizer para a Almadade aqui nessa noite: eu separei esse congresso, eu separei esse dia para trazer você de volta ao primeiro amor. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão com o ministério estagnado, estão parados,
espiritual. Pega uma dracma, começa a vasculhar os cantos do seu coração. O noivo está dizendo: noivo amado, eu te quero de volta. Humanidade, líderes, pastores, escrevam o que eu estou dizendo. Deus está despertando ministérios aqui neste lugar. Deus separou nessa data 12, 13 e 14 de novembro, porque durante esses 3 dias Deus vai entregar a dracma no colar de crente aqui neste lugar. Daqui de Timóteo, você pode escolher exatamente do jeito que tu é. O noivo não erra, a aliança é sua e de mais ninguém. Isso aqui é interessante, porque ele vai requerer de nós, vai, tudo aquilo que ele confiou. Mas o noivo, ele não olha tanto para a noiva, mas ele olha mais para o quê? Para a aliança. A aliança nupcial. Por que, pastor Dário? Me explica melhor, irmão, até no dia de hoje. Quem compra a aliança do noivado? É o noivo ou a noiva? É o noivo ou a noiva? Minha filha, você está namorando. O camarada chegou e falou assim: vou achar o preço da aliança. Está complicado. Vira para ele e fala assim: eu até te ajudo depois de se casar. Trabalho, mas a aliança é o noivo que compra. Irmão, e para nós aqui, nós que somos casados, na época do noivado, que a gente comprou a aliança, foi fácil? Balança a cabeça, mas sua esposa não te entrega. Foi fácil, irmão? Eu comprei a aliança, essa aliança que eu ia a cada dos anos, em Caratinga. Eu vi a carta uma vez por semana, pegava fim de semana, e está ali meu sogro, minha sogra também, né? E toda segunda-feira eu ia lá para ver a carta. Irmão, isso aqui não é barato não. Meteram a faca em mim, Caratinga, rodaram, preço do ouro da carta, dividiram o cartão. Aí eu chego lá, na segunda-feira à noite, depois de uma viagem longa, na época era itinerância. Era itinerante, hoje eu sou pastor de igreja na regional do Tumarim, no norte de Minas. Hoje estamos pastoreando, mas na época éramos pregadores itinerantes. Chegava lá, a carta podia estar bonitona como já é naturalmente. Os homens não vão de manhã, mas os irmãos vão olhar depois, tá? Como já é naturalmente. Se eu chegasse lá, ela linda, preparava uma porta de frango, que eu sou apaixonado, dá pra ver que eu comi muita torta de frango, uma Coca-Cola gelada, que eu sou de Assembleia Raiz. Poderia chegar lá, torta de frango, cara tá com um chapinho no cabelo, aquele negócio que mulher gosta de usar, ela usava um negócio inteligente, que só Jesus. Podia chegar lá e encontrar ela bonita do jeito que fosse. Mas se eu olhasse por dentro da cara e não encontrasse a aliança, eu ia perder a fome na mesma hora. Por quê? Porque quem comprou a aliança não foi ela, quem comprou a aliança fui eu. E esse negócio tá barato não, irmão. Custei para comprar, eu compro a aliança, ela perde a aliança, vai ter que ouvir. Porque quem comprou a aliança não foi a noiva, quem comprou a aliança foi o noivo. Sabe por que Jesus se preocupa tanto com a nossa aliança, igreja? Porque quem comprou a aliança não foi a noiva. Quem comprou a aliança foi o noivo. Só que diferente do Tarek, irmão, a nossa aliança não foi comprada em relojaria, a nossa aliança não foi comprada com dinheiro, a nossa aliança não foi trocada em ouro, a nossa aliança foi comprada no Gólgota, e o preço foi um preço de sangue. Se nós estamos aqui, é porque o noivo pagou um alto valor por ela, e o preço foi um preço de sangue. Você não está aqui hoje porque você é legal. Você não está aqui hoje porque você é bonzinho. Hoje em dia, as pessoas preferem pular um pouco a pregação da renúncia, da morte de Cristo, da aliança comprada no Gólgota, no lugar chamado Caveira. Por quê? Porque falar de cruz, falar de morte de Cristo é falar de renúncia, machucar a carne para alimentar a alma. E hoje é preferível o quê, irmão? Pregar super, hiper, mega graça. Vem do jeito que estás, mas pastor, eu vou ter que entrar na doutrina bíblica, eu vou ter que renunciar. Não, para quê? Seu dízimo é bom, sua oferta é boa, posso te perder não, porque para o meu carro andar depende dele. Então é o seguinte, fica do jeito que está. Pastor, pequei, errei, fica na calada. Ninguém precisa ficar sabendo, deixa debaixo dos panos, precisa renunciar não, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário e está tudo bem. Mentira de Satanás. Essa
super, hiper, mega graça que pregam por aí é um bando de falso profeta, como nós estamos aprendendo a lição de Ezequiel na escola dominical. E é como Pedro falou, como Paulo falou, ele já nos exortava na Bíblia sobre esses homens que sobem no altar e querem movimento. É muito fácil hoje em dia fazer um curso de oratória, chamar pregadores por aí que adulteram, fornicação, mas tem mídia, coloca nos altares da nossa igreja, fazem teatros nos nossos altares, coloca o povo para pular, e quando chega no hotel, afunda a cara na cachaça. E o erro não é só deles não, é quem chama também. Falta de discernimento. Altar não é palco. Deus não trabalha com estrelas, Deus trabalha com servo. A nossa geração é uma geração onde as pessoas têm ministério para o seu bel prazer, para o seu ego, querem cantar para viajar de avião de um lado para o outro, querem pregar para terem milhares de views no Instagram, curtidas no Instagram, para serem conhecidos, para terem milhares de compartilhamentos e mensagens. É um bando de falso profeta que procura fumaça de show no altar. Mas Deus não procura uma geração que quer fumaça. Deus procura uma geração de fogo. Mas pastor, qual é a diferença? A diferença é que fumaça esconde pecado, mas fogo queima. Levanta a sua mão para cima. Deus está dizendo: eu estou levantando uma geração que não trabalha com fumaça, mas tem fogo, 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 fogo. Jesus não morreu na cruz do Calvário para você se achar melhor da igreja. Ah, se sou eu pregando, você não ia arrumar nada. Ah, se sou eu cantando no lugar da Ana, você não ia arrumar nada. Porque Deus não trabalha, irmão, de acordo com aquilo que você pode oferecer, mas é de acordo com aquilo que Ele pode oferecer. Você não está aqui na Almadate hoje porque você é legal. Você não está aqui porque você é bonzinho. E não se assusta comigo não, porque quem me conhece aqui sabe que eu sou assim. Mas eu vim aqui para pregar a verdade para você. Você é mau. Sem a graça, eu e você não valemos de absolutamente nada. Quer uma prova disso? Vai muito longe não, é sábado, último dia da semana. Faz uma retrospectiva em tudo aquilo que você fez. Você merecia estar aqui hoje. Tudo aquilo que passou na sua cabeça, você merecia estar aqui hoje. Quantas palavras que desagradaram a Deus saíram da sua boca, você merecia estar aqui hoje. Pastor, prega demais, prega nada. Pastor, canto muito, canta nada. Entenda uma coisa, irmão. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos maus, mas Deus é bom. Você não entendeu? Se nós estamos aqui hoje pulando, chorando, adorando, ouvindo palavra, é porque ainda que nós sejamos maus, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Não é merecimento, é graça. A humanidade está acontecendo, não é por merecimento, é graça, é graça, é graça de Deus. Evangelho é como um espelho. Quando eu sinto alguma dor e eu percebo que eu tenho algo, a primeira coisa que eu passei a mão no rosto, sentir que tem algo diferente, para me ver a minha imperfeição, algo que está diferente em mim, eu preciso olhar para quê? Para o espelho. Olhar para o espelho é olhar para mim mesmo e ver as minhas imperfeições. O Evangelho é dessa forma. Olhar para o Evangelho é como se ele fosse um espelho. Interessante é que o espelho não reflete outra pessoa, a não ser você. Quando você está na frente do espelho, o destaque do espelho é o quê? Você. Evangelho é dessa forma. Quando você olha para o Evangelho genuíno da cruz, você não olha o seu pastor, você não enxerga somente os irmãos da igreja, mas o principal é você. Olhar para o Evangelho é perceber que eu não mereço nada e tudo que eu tenho é graça. Tudo que eu tenho é graça. E nós só vamos compreender essa verdade e viver o que Deus tem para nós quando nós observarmos que nós somos merecedores, mas mesmo assim Ele se desfez da sua glória, veio a essa terra e deu a sua vida. Irmão, a aliança, o
preço era caro demais. O preço dessa aliança, noiva amada, era muito caro. Não podia ser Abraão. Não adiantava ser Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas se Davi morresse naquela cruz, não ia adiantar, porque ia ficar barato demais o preço. Não podia ser Eliseu, não podia ser Elias, não podia ser Abacuque, não podia ser Ageu, não podia ser Mateus, Marcos, Lucas, João, não podia ser Paulo naquela cruz, não podia ser Timóteo naquela cruz, não podia ser Estevão, não podia ser João, não podia ser o pastor Tarek, não podia ser o pastor presidente de Timóteo, não podia ser o Gabriel, não podia ser a Ana, não podia ser você, porque o preço era alto. Mas sabendo que Deus precisava restituir o relacionamento do céu com a terra, alguém se dispôs do céu. Eu desço, o preço é alto, mas eu estou disposto a pagar. 33 anos e meio apregoado numa cruz do Calvário, pagou o preço para que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. A morte de Cristo não foi para os romanos, não foi para quem pudesse abusar de Jesus. A morte de Cristo foi para que a gente estivesse aqui nessa noite. A glória dele, a honra dele, é ele que eu adorar. Essa mulher, ela perde a dracma onde? Na casa da amiga? Sim ou não? Não. Ela perde a dracma na casa da vizinha? Sim ou não? Na casa do tio? Ela perde a dracma dentro da própria? A casa era de quem? Dela. Mas o fato da casa ser dela e de ela estar dentro de casa não isentou ela de perder dracmas lá dentro. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que para perder dracma não precisa estar desviado lá fora? Tem muita gente perdendo dracma dentro de casa, tomando ceia todo mês, pregando bonito, cantando bonito, dirigindo o culto como ninguém, organizando os eventos por esse país, porque ele não conseguiu se tocar, que ele está em casa, mas perdeu o dracma lá dentro. Não precisa estar em Cracolândia, não precisa estar pelos bares da cidade, não precisa estar em prostíbulos, não. Tem muita gente perdendo dracma dentro da própria casa. Quer ver pelo menos 2 dracmas que muitos estão perdendo dentro de casa? Primeira dracma que muitos estão perdendo dentro de casa: amor. Haja vista que o ministério de Jesus, que deu início aos 30 anos de idade, lá no deserto, batizado por João Batista, e acabou com 33 anos e meio na cruz do Calvário, 3 anos e meio, ministério curto. Mas o ministério de Jesus foi resumido em 2 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o vosso entendimento, e amar o teu próximo. Está fraco? E amar o teu próximo. E aí, na emoção de um culto, se o pregador, ou a cantora, ou o cantor, ou a pregadora chegar e falar assim: quantos aqui amam a Deus? 99,9% da igreja levantam as mãos e gritam: Jesus, eu te amo. Mas aí que é o problema, irmão. A gente fala demais e age de menos. E não se assusta não, mas a maior prova de amor, ela não é falada. A maior prova de amor, ela é demonstrada. Por exemplo, quem gosta de Bíblia aqui, você já viu na Bíblia alguma vez Jesus direcionar a frase "eu te amo" para alguém na Bíblia? Vou repetir. Você já viu alguma vez na Bíblia Jesus direcionando a frase "eu te amo" para alguém na Bíblia, irmão? Não. Mas para que falar? Se ele agiu e demonstrou dando a vida dele na cruz do Calvário. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vou ficar falando que eu amo vocês, não. Eu vou demonstrar dando a minha vida pela sua com aquele madeiro nas costas. E aí, nós falamos aqui dentro da igreja, na Unidade: Senhor, eu te amo. Mas quando acaba o culto, as minhas atitudes não condizem com aquilo que sai da minha boca. Porque a gente tem uma facilidade muito grande, irmão, de querer mostrar durante 2 horas de culto que a gente é super-homem, que a gente é o melhor crente da igreja. Mas mude. Certa feita ele disse: o meu caráter com Deus, eu não demonstro ele durante 2 horas de culto. O meu caráter com Deus, eu demonstro ele dentro do meu quarto, quando meu pai não está vendo, a minha mãe não está vendo, o pastor não está vendo. Mas aquele que tem olhos como chama de fogo,
me contempla a todo instante. Falar que ama não adianta nada se você não demonstra. Não, mas eu amo a Deus de verdade. Essa semana, quantos dias e quanto tempo você tirou para meditar na sua palavra dentro da sua casa? Tu ama a Deus de verdade? Esse congresso está marcado há muito tempo, coordenadores, é isso? Mais ou menos 5, 6 meses? Ou mais? Menos? Mais ou menos isso, mais, né? Mais ou menos 6, 7 meses, vamos lá. 7 meses que esse congresso está marcado. Você sabia que seriam 3 dias de congresso? Pergunta particular: quanto tempo você tirou na sua casa de oração para que Jesus pudesse salvar aqui nesse culto? Mas o nosso problema é que a gente fala que ama a Deus, e aí a gente quer entrar em um culto como esse e quer que o pregador goste de fogo na igreja. A cantora, a expectativa é que ela suba aqui e coloque fogo na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. Nós somos como vocês. A gente simplesmente tem uma responsabilidade maior do que as suas, que é ministrar em cima desse altar. Aí, nós amamos, eu amo a Deus, mas eu tenho tempo para tudo e para todos da minha casa, menos para Ele. Eu amo a Deus para conversar com o namorado, com o noivo, com amigos até 3 horas da manhã. Conversa, fica acordado, mas na hora que é para levantar para fazer oração, está cansado demais. Se vai fazer um retiro, calma, vai jogar bola, vai ter piscina, vai sair a van, o ônibus 3 horas da manhã, da porta da igreja, está todo mundo aqui 2h30 da manhã com a mala do lado. Mas quando marca culto de oração matutina, a igreja está vazia, porque nós gostamos de falar demais e agir de menos. Não, Senhor, eu amo o Senhor. Falar, irmão, até animal fala. Meu avô tinha um papagaio na roça. Você chegava no sábado lá e ficava assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo. O papagaio acordava 5 horas da manhã, no domingo, e ficava gritando o dia todo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque a falar, até animal fala. Eu não demonstro o meu amor por Deus durante o congresso. Me desculpa, irmão, é avivamento. Mas o verdadeiro fruto do avivamento a gente não vai ver hoje. O verdadeiro fruto desse avivamento a gente não vai ver amanhã, a gente não vai ver na segunda-feira. O verdadeiro fruto do avivamento vai ser na terça-feira, quando o pregador foi embora, o congresso acabou, mas você acordou dizendo: eu sou diferente, eu estou diferente, porque avivamento é duradouro. O problema é que a gente gosta de viver emoção. Como é bom rodar o poder na igreja, como é bom cair no poder, mas avivamento de verdade não é cair na igreja. Avivamento de verdade é ficar de pé fora dela. Avivamento, irmão, é resistir ao pecado para ter uma santificação lá fora. Tu ama a Deus? Vamos ver na terça-feira quando a vida acabar. Tu ama a Deus? Vamos ver como é que vai ser a frequência dos estudos bíblicos aqui na igreja. Tu ama a Deus? Vamos ver como é que vai ser a frequência da escola dominical. Tu ama a Deus de verdade? Vamos ver como é que vai funcionar os cultos de oração. Avivamento é duradouro. Emoção é passageira, mas avivamento é duradouro. Eu amo a Deus. Demonstre. Não fale. Demonstre. Porque a maior prova de amor não vai falar nada. Demonstrada, pastor. Eu amo a Deus, mas eu não vou com a cara do irmão na igreja. Pastor, eu amo a Deus, pulo no poder, mas eu não consigo liberar perdão. O seu orgulho está te levando para o inferno. Quer se avivar? Começa aqui dentro, ó. Mudança de atitude. Mas o Senhor não sabe o que fizeram comigo. Me magoaram, me machucaram, me frustraram, pouco me importa. Sabe por quê? Fizeram o mesmo com Jesus. Te traíram? Traíram Jesus. Te feriram? Feriram Jesus. Te decepcionaram? Decepcionaram Jesus. Mas sabe o que ele falou nas poucas frases, ainda em cima da cruz? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E sabe qual é a nossa maior incoerência? Sabe qual é a nossa maior hipocrisia? É chegar em um evento como esse, dobrar os joelhos e falar: Jesus me perdoa, se você não consegue perdoar quem te feriu. Vamos para a oração modelo. Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as minhas
As minhas. Mas vamos ver condicional isso aqui? Vamos lá? Perdoai as minhas ofensas assim como eu. Há uma condicional. Irmão, quem ensinou essa oração modelo não foi Paulo. E se fosse, a mesma credibilidade. Mas quem ensinou essa oração modelo não foi o pastor da igreja. Quem ensinou essa oração modelo foi o próprio Jesus. E Jesus deixou bem claro que ela é uma condicional. Para que eu te perdoe, você precisa perdoar. Vou repetir, para que eu te perdoe, tu precisa perdoar. Mas pastor, me ferir, não importa, irmão. O que importa é que Jesus está aqui hoje dizendo: perdoa, que eu vou mudar a sua história. E não cai nessa pilha não. Jesus me dá o sentimento de perdão. Perdoar não é sentimento, é escolha. Não existe o sentimento de perdão, mas eu escolho perdoar todos os dias. Te feriram, engole o seu orgulho, irmão. Hoje, abraça essa pessoa que te feriu, se ela estiver aqui. Abraça ela e fala: em nome de Jesus, eu quero o seu perdão. Em nome de Jesus, o mesmo céu que eu quero para mim, eu quero para você também, porque eu preciso amar você da mesma forma que eu amo a mim. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, Deus está dizendo aqui nessa noite que aonde havia uma raiz de amargura no coração, o Espírito Santo está quebrantando e jogando por terra hoje. Tem pessoas aqui que não adulteram, não fornicam, nunca roubaram, nunca mataram, mas carregam consigo uma dor, amargura por não liberar perdão. Eu estou pregando para pessoas aqui que você foi abusada. Um parente seu abusou de você quando você era mais novo. Psicólogos, psiquiatras, você deitou em um divã e ninguém conseguiu arrancar nada da sua boca, porque você é preso por uma angústia. Mas Deus está dizendo: eu entro aonde o psicólogo não entra, eu entro aonde o psiquiatra não entra, eu entro aonde o homem não entra, eu entro aonde Satanás não entra, eu entro na sua alma hoje e te liberto, eu te liberto, eu te liberto. Assim diz o Senhor. Tem a dracma do amor aí? Tem a dracma do amor aí? Quando o noivo voltar, você vai conseguir apresentar ela? Outra para terminar, outra dracma que nós estamos perdendo em pleno século 21. Espírito Santo. A cada dia que passa é mais complexo a gente vivenciar o poder do céu dentro das nossas igrejas. O culto no congresso é uma bênção, as expectativas estão altas, mas quando é culto de quinta-feira, a expectativa não é a mesma. A coisa mais difícil que tem é a gente ver alguém sendo batizado no Espírito Santo no culto de quinta-feira com o obreiro da igreja pregando. É pessoas sendo batizadas no Espírito Santo numa escola bíblica dominical, enquanto estamos nos alimentando da palavra. Aí hoje tem que fazer conferências, tem que trazer alguém de fora usado, como se a expectativa do batismo tivesse um pregador e não Jesus. Não traz gente de fora para irmão, nada contra quem é usado nessa área. Eu sei que Deus usa, mas nós precisamos entender que quem batiza não é pregador, quem batiza não é pastor, quem batiza é Jesus. Mas o problema não está em Deus, o problema está em nós, porque as nossas expectativas estão sendo pregadas em pessoas erradas. Hoje em dia, se um cadeirante levantar e for curado da igreja, o jornal da cidade vem para entrevistar o pastor. Se o cego enxerga, o surdo ouve, o mundo fala, corre pelo Brasil inteiro, porque hoje em dia, cada dia que passa, as pessoas estão se perdendo mais e mais. Nós estamos perdendo ele, irmão, debaixo do nosso nariz. O Espírito Santo já não tem mais liberdade em muitas igrejas. Igrejas frias, igrejas com porte financeiro excelente, mas vazias de Deus. Já não temos mais relacionamento com ele. E eu costumo dizer que essa dracma, o Espírito Santo, vai ser a única que terá a capacidade de se defender no dia que o noivo voltar para buscar a sua noiva. Mas cadê a dracma do Espírito Santo? Está aqui. Aí ele vai estar do lado dizendo: eu já já tive relacionamento com ele, já falei com ela pelas madrugadas, dei composição de hino, já dei sermões e mais sermões, mas de um tempo para cá ele só está na vibe, sabe, dos pregadorzinhos modernos.
Eles pregam aquilo que a igreja quer ouvir, já não queria mais pregar aquilo que eu queria transmitir à igreja. Igrejas vazias do Espírito Santo, a igreja sem fruto. Igrejas vazias do Espírito Santo são igrejas que vivem em Deus uma vez por ano, quando acontece um congresso. No restante da semana, parece que joga água no fogo. Agora a igreja cheia do Espírito Santo, essa é diferente. Essa, irmão, não se surpreende com nada que acontece no congresso, porque ela já vem de uma história nos cultos. O pastor da igreja está pregando, mas o coração da igreja está rasgado em adoração, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para terminar. Sabe por que não podemos perder ele, irmão? Porque no pior momento da nossa história, no pior momento da nossa vida, quem vai estar do nosso lado é ele para nos socorrer. Estava certa feita voltando de uma das viagens, na época solteiro, das viagens que a gente fazia fim de semana, enfim, chegando em casa aproximadamente 2 e pouca da manhã. O capitão me deixou na porta de casa, tirei as malas do carro, e quando eu estava entrando dentro da minha casa, eu percebi que havia o corpo de um homem desmaiado, deitado perto do portão da minha casa. Eu me aproximei do portão, guardei as malas lá dentro de casa, e obviamente como cristão voltei para tentar ajudar aquele homem que estava desmaiado. Quando eu cheguei muito perto, estava escuro, né? Morava na favela lá em Caratinga, então os meninos, para beber drogas, geralmente eles apagavam, queimavam as luzes do poste. E quando eu cheguei perto daquele homem, era meu pai. Meu pai tinha bebido demais, bateu a cabeça no meio-fio, tinha desmaiado, e pelo rastro de sangue que havia no asfalto, ele ainda tentou chegar mais próximo do portão e não conseguiu. Levei meu pai para casa, dei um banho, coloquei ele na cama, e naquela madrugada a minha mãe não estava presente. Eu trabalhava naquela época no asilo Pastor Geraldo Salles, que pertencia à igreja, que pertence à igreja do campo de Caratinga, onde eu congreguei por 18 anos. E quando eu cheguei, me deitei, era 3 e pouco da manhã, depois que eu tinha posto meu pai para deitar, e eu precisava acordar bem cedo para trabalhar, a viagem tinha sido muito longa, e quando eu fui dormir, mais ou menos 3 e pouco da manhã, eu senti uma mão passando nos meus cabelos, e uma voz que rosnava como cão, e ao mesmo tempo dava gargalhada muito alta. E eu, achando que estava vendo algum tipo de pesadelo, forcei o sono de novo uma mão trêmula passou nos meus cabelos, pastor, e uma voz rosnava e dava gargalhadas. Eu percebi que tinha alguém naquela madrugada dentro do meu quarto. Estendi a minha mão, achei o interruptor, acendi a luz do meu quarto. Quando eu acendi a luz do meu quarto, o demônio tinha pegado a minha mãe lá no centro de Macumba. A minha mãe estava com os olhos virados, a sobrancelha arrepiada, os dedos cruzados, e ela segurava uma peixeira branca em cima do meu peito. E o diabo gritava na boca da minha mãe, dizendo: moleque, nós não te suportamos, nós não gostamos de você. Aleluia! Reuniões e mais reuniões já foram feitas para tirar a sua vida. Durante anos eu me assento com o corpo dessa mulher do lado da sua cama para empurrar essa peixeira consagrada no teu peito. Mas todas as vezes que eu vou te matar, um brilho que há na sua face não me deixa fazer isso. Com a outra mão ela apontou para cima e disse: eu não sei o que ele viu em você, mas ele te guarda de uma forma diferente. Já que eu não consigo te encostar, porque você tem algo com ele, a sua mãe é nossa, e eu vou tirar a vida dela na sua frente, para te mostrar que nós temos poder nessa terra. Jogou o braço da minha mãe para trás, tomou uma distância com o corpo, saiu correndo e bateu com a cabeça dela na parede. Do jeito que a minha mãe bateu a cabeça na parede, a marca de sangue ficou. Ela caiu no chão com as mãos para trás, e o diabo torcia o braço da minha mãe. E eu falo isso aqui, parece que eu consigo ouvir os ossos dela estalando nesse altar. E eu assustado, porque parecia uma cena de filme de terror. Eu não tinha força para orar, eu não conseguia dizer: sai em nome de Jesus. Quando eu percebi que eu não tinha forças para orar, e eu começava a gritar, e eu querendo gritar, e não conseguia falar nada, dentro de mim aquela opressão no meu coração. E ele gritava: ela, eu vou levar, ela é nossa,
3 vezes. E no meio daquela angústia, daquela opressão, daqueles gritos, eu soltei o primeiro nome, a primeira vez, Jesus. Pela segunda vez eu dei o grito, Jesus. Quando pela terceira vez eu dei o grito, Jesus. Acredite se quiser, isso aqui é coisa para crente. Um clarão entrou dentro do meu quarto. Eu fechei os olhos. Pastor, uma voz veio nos meus ouvidos e disse assim: filho meu, sou eu, Deus, que te prometi há anos atrás, que enquanto tu fazia minha obra, eu cuidava da tua casa. Sou eu, Deus, que estou contigo nos momentos de alegria, mas nessa batalha eu não te deixarei só. Sem falar um ar, eu estendi o dedo para a face da minha mãe. O demônio começou a gritar dizendo: tira ele daqui. Por que é que ele está aqui? Quando eu abri os olhos, a minha mãe foi liberta pelo sangue, pela graça. Isso de domingo para segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, eu estava pregando na minha igreja onde eu congregava, lá no bairro Esperança, em Caratinga, igreja pequena, 100 membros aproximadamente. E quando eu acabei de pregar naquela quinta-feira, abri a porta da sala. Quando eu estava entrando dentro da minha casa, minha mãe estava sentada no sofá, tremendo e chorando. Falei: mãe, o que está acontecendo? A minha mãe falou: tá aqui, meu filho, senta aí, eu preciso te contar. Ela apontou para a estante e falou: tá vendo aquilo ali? Falei: sim, aquilo é a oferenda que eu levava para o diabo uma vez por mês no centro de macumba. E eu fiz um voto que eu tinha que levar todo mês, toda uma quinta-feira por mês, eu tinha que levar essa oferenda. Mas hoje foi diferente. Falei: por quê, mãe? E ela começou a dizer: estava indo eu lá para o Boa Vista, Corre Boa Vista, perto da Esperança, em Caratinga. E quando eu estava entrando no centro de macumba, o pai de santo saiu correndo e falou assim: Fatinha, aqui tu não entra mais. Eu vou entrar. Ele falou: aqui tu não pisa nunca mais. A minha mãe virou: mas me dá uma justificativa plausível então, que aí eu vou embora. O pai de santo falou assim: eu não posso dizer o que está acontecendo, mas uma coisa eu te garanto: se você entrar dentro desse centro de macumba, a gente vai te bater até te matar. Ela falou: tá, que meu filho, eu saí de Boa Vista, fui lá para o alto do Polivalente. Quando eu estava entrando no centro de macumba, lá no Polivalente, a mãe de santo saiu correndo, caiu de joelho e falou assim: Fatinha, por favor, não entra aqui mais. A minha mãe falou assim: mas nós somos amigas. O pai de santo não me deixou entrar, o fulano de tal não me deixou entrar lá no Corre Boa Vista. Me fala por quê que eu não posso entrar aqui, que aí eu vou embora. Ela: não, eu não posso falar, Fatinha, o que está acontecendo. A minha mãe falou assim: pela nossa amizade, me fala por que eu não posso entrar. Você me falando, eu vou embora. A mãe de santo começou a chorar, apontou para minha mãe e falou assim: Fatinha, sabe por que você não entra aqui mais? A minha mãe: por quê? Porque toda a vida, durante todos esses 12 anos que você sempre veio aqui, você sempre veio sozinha. A minha mãe virou para mim na sala e falou assim: tá aqui, meu filho, pelo Deus que está nessa sala, pela sua vida, porque eu te amo, eu sou sua mãe. Eu olhei para trás e não tinha ninguém comigo. Eu falei com a mãe de santo: mas eu estou sozinha. A mãe de santo: não, Fatinha, tem um homem alto de branco em pé atrás. E os meus guias falaram que se ele entrar aqui, ele acaba com tudo. Para você dar glória a Deus onde você está. Até hoje a minha mãe nunca mais pisou na macumba. Foi liberta pelo sangue, porque o Espírito Santo aguardou. Levanta a mão para cima. Espírito Santo, se eu sei onde está nessa palavra, aonde estiver uma mão levantada, eu vou agora. Eu vou tirar o microfone da boca,
Deus para ti nessa noite. Sou eu, Deus, que não erro, meu filho. E um novo tempo tenho eu separado a este lugar. Podem muitos não compreender, mas a escolha que eu faço não é mediante o que os homens pensam. Coloquei essa dracma especial no teu colar, porque sei da sua solitude pelas madrugadas. E digo mais, o tempo da figueira ser balançada se passou. É momento da colheita de frutos. E se ainda, meu filho, tiver pecado tentando esconder o que eu tenho para este lugar, se não sair andando, eu vou tirar dentro de um caixão. E digo eu mais, como prova sou eu que falo contigo, eu te curo de leucemia nessa noite. Como prova que sou eu que falo contigo, eu renovo a minha igreja agora. Há uma graça do noivo aqui nesse lugar.
acredita que o noivo te batiza aqui hoje? Guarda isso. Primeira coisa que você tem que fazer: abrir a boca e dar glória. Se é língua estranha, a língua estranha sai do ouvido, sai do nariz, sai de onde? Da boca. Então você não pode ficar de boca fechada. Ousadia. O diabo vai mandar na sua mente assim: você já errou no passado, fala não, olha o que você já cometeu. O diabo vai dizer para você: tu é pecador, fala não, você já errou demais. Ele vai colocar na sua mente e dizer: você está imitando alguém, fala não. Como prova que é Deus que toma minha boca no altar dessa igreja. Eu estou falando para pessoas aqui que a língua estranha já veio na sua mente outras vezes, e você ficou com medo de falar. Mas Deus está dizendo nesta noite: o teu passado já não me interessa, o que eu tenho para você são coisas novas. Nós vamos orar, e essa língua estranha que vira na sua mente, joga para fora agora. Fecha o olho e abraça a luz do seu lado. Isso. Aí atrás da galeria, vocês creem que Deus está aqui? Vocês querem renovo aí também? Abraça a vida do seu lado aí agora. Abraça. Eu vou contar até 3 e a Ana vai cantar. Ai, a fé. E acabou toda a barra. Aço. Que tratou minha mãe. Jesus está neste lugar. 2, Jesus batiza com o Espírito Santo. Para você não glória a 10. Recebe renovo. Agora.
Detalhes. Depressão não é uma opção, jovem. Na madrugada de domingo para segunda-feira, uma notícia chegaria que 2 jovens que estão aqui nesta igreja tiraram as suas vidas, e no lugar do culto de segunda-feira nessa igreja aconteceria culto fúnebre. Mas o meu Deus está dizendo: Tarek, meu filho, avisa para minha noiva que eu sou o noivo que protejo e defendo. Obra de macumaria contra a minha igreja não ficará de pé. Estou eu trazendo vida onde havia morte. Estou eu trazendo vida onde havia morte. Assim diz o Senhor. Recebe, recebe. Pastor, eu ainda não aceitei a Jesus, mas hoje eu quero essa aliança nupcial. Aonde está a primeira vida que quer aceitar Jesus como Salvador? Convida essa pessoa do seu lado, convida e traz ela. Pastor, eu quero voltar hoje para os caminhos de Cristo. Cadê a primeira vida para Jesus? Na galeria. Você está desviado, carregando esse nome por aí afora. Isso não é nome para você. Paulo vai dizer que o Senhor te chamou de embaixador e embaixadora do reino. Jesus te salva hoje. Tem alguém aqui na galeria aqui embaixo? Levanta a mão, quer voltar para Jesus, aceitar Jesus? A primeira vida está aqui na frente. Traz ele aqui por gentileza. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda? Na galeria aqui embaixo, pastor. Eu quero hoje, pastor, mudança de vida. Eu quero hoje ser diferente. Jesus não te chamou para ser um qualquer. Tu é filho do Cordeiro. Tem mais alguém? Primeira vida está aqui. Um jovem, abraça com ele. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê a segunda vida para Jesus? Me ajuda aí, se você sabe de alguém que veio visitar. Está aqui chorando, irmão, sentindo Deus. A segunda vida está aqui. Traz ela aqui, corre. Vai no glória a Deus, a igreja. Cadê a terceira? Está chorando aqui. Cadê a terceira? Vem, vem. O noivo te chama, vem. Cadê a terceira vida para Jesus? Corre. Vou te dar alguns segundos. Deus está querendo retomar a aliança com alguém. Cadê você? Cadê você? Tem mais alguém? Eu já vou orar. Que quer voltar para ele? Levanta sua mão bem alto. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Jesus te chama hoje a uma mudança de vida. Pastor, estou com uniforme, mas não tenho convicção nenhuma de salvação. Preciso retomar a minha aliança hoje. Eu quero orar por ti. Placa de igreja não salva ninguém. Culto de Santa Ceia não salva ninguém. O que te salva é uma vida santa perante ao nosso Deus. Dracma no colar e convicção de salvação. A última vez. Mais alguém? Mais alguém? Mais uma vida aqui. Glória, vai no glória a Deus, igreja. Está chorando aqui também. Cadê a quarta vida para Jesus? Eu estou falando. Jesus está lançando a rede. Se prende não. Meu Jesus te chama. Meu Jesus te chama. Cadê a quarta? Cadê a quarta? Vem. Vem. Cadê a quarta, igreja? A quarta está aqui. Vai no glória a Deus aí, igreja. Cadê a quinta? Vem. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Corre. Corre. Eu já vou orar. A quinta alma para Jesus que quer voltar. A quinta vida está aqui, irmão. Uma criança chora
chorando aceitando a Jesus. Não, você não entendeu. Tem uma criança chorando aqui aceitando a Jesus. Vai no glória a Deus aí, igreja. Cadê a cesta? Cadê a cesta? Vem. A cesta da vida está vindo aqui. Vai no glória a Deus. A sétima. Está vindo também? Ela está vindo também? A sétima vida está vindo aqui. Vai no glória a Deus, igreja. O capeta vai ficar apertado uma hora dessa. Cadê a oitava? Cadê a oitava? Vem! Jesus te chama. A oitava vida está aqui. Vai no glória a Deus, igreja. Cadê a nona? Cadê a nona? Cadê a nona vida para Jesus? Está chorando aqui. Vai no glória a Deus, igreja. Cadê a décima? Cadê a décima vida para Jesus? São 9 almas em lágrimas aqui, irmão. Olha o que Deus está fazendo. Cadê a décima? Corre. O meu noivo te chama para fazer parte dessa noiva. Levanta a mão para te conhecer. Cadê a décima? Cadê a décima? Tem mais alguém? Deus está me dizendo que tem. Você vai ficar aí na galeria mesmo? Hã? Tu vai segurar mesmo? Já vou encerrar. Seu coração está batendo forte. Seu corpo está arrepiando. Cadê você? Tem mais alguém? Não tem? Que Deus te dê outras oportunidades. Olhem para mim, vocês que estão aceitando e voltando para Jesus. Irmão, quantos anos você tem, meu filho? Vou te explicar o que está acontecendo aqui. Tem uma criança 10 anos de idade, engasgando de tanto chorar, aceitando Jesus com a mão para cima. Vou repetir. Tem uma criança de 10 anos de idade aqui chorando, engasgando, com a mão para cima, dizendo: eu aceito a Jesus como Salvador. Olha para mim. Toda vez que a depressão ou o diabo falar com vocês, se matem porque não vale a pena viver, eu quero que vocês lembrem disso que eu vou falar. Vocês novos são tão importantes para Deus, que vocês estão causando algo no céu que eu não tenho poder de causar. Olha a importância de vocês. Vocês estão causando algo no céu que o pastor presidente, o vice-presidente, ninguém aqui tem poder de causar. Vocês são tão importantes para Deus, que nesse exato momento vocês estão colocando o céu em festa. Igreja, uma das, se o céu está em festa, eu não vou perder para anjo não. Você vai? Você vai? Eu vou falar assim: Jesus salvou uma alma.